Agora, Mauro César Pereira, um São Paulo que começou a Libertadores sob pressão, que começou a Libertadores com muita campanha na rede social para o Dorival Júnior. Você até mesmo disse ontem que acha um absurdo ter uma campanha para um treinador que fez um trabalho tão ruim na seleção brasileira para entrar no lugar do Zubeldia. Você disse, inclusive, que acha que futebolisticamente o Zubeldia faz um trabalho até melhor para você do que o Dorival Júnior, mas o Dorival Júnior ganhou um título de Copa do Brasil. Agora, Mauro, o que falar dessa estreia do São Paulo, que, claro, não foi uma atuação de gala, mas jogando fora de casa, vencendo um time argentino é sempre muito bom. O que falar dessa estreia do São Paulo na Libertadores? E outra, Mauro, desse abraço coletivo ali no Zubeldia, né? Você vê que o Alisson foi direto comemorar com ele, o que mostra que o time está fechado com o treinador. É realmente esse treinador o melhor para o São Paulo nessa temporada, na sua opinião? E o que falar da partida de ontem, Mauro? Olha, eu acho que foi uma partida dentro das circunstâncias, dentro da crise que é criada de fora para dentro, né, com essa coisa de mandar técnico embora, bem satisfatória. São Paulo teve o Oscar, né, parecia que não teria, mas teve, não teve o Lucas. Fez um gol na boa jogada, bem anulado, havia impedimento do Oscar, uma jogada bem tramada, o Caleri marcou. Não correu grandes riscos, né? Teve uma jogada ali logo depois do gol, em que quase sofreu um empate, mas a maior parte do tempo manteve o Talheres, assim, sob controle. O estádio não lotou. Eu não concordo muito com essa análise do momento dos times argentinos em função da tabela de classificação, porque lá acontece um negócio muito curioso. Está acontecendo com o Racing também. O time ganha uma taça. Assim, o Corinthians parece até um time argentino, vamos falar disso daqui a pouco. Ganha uma taça, tá tudo bem, não precisa mais nada. O que aconteceu com o Racing? Ganhou a Sul-Americana e perdeu um título nacional que tinha tudo para ganhar, porque jogou outras partidas totalmente desmobilizado, só comemorando. Ganhou a Recopa, a mesma coisa está acontecendo agora. E na Libertadores se mobiliza. Eu esperava mais do Talheres, mas entendo que para esse jogo o time se mobiliza de outra forma do que no Campeonato Argentino, porque eles ganharam um título. Primeiro título em sei lá quantos anos, ou talvez na história. Uma disputa de pênaltis contra o River Plate, uma Supercopa. E isso para o Talheres, ganhar do River Plate, como eles ganharam agora recentemente, é como se fosse campeão nacional. Então, diante disso, não dá para usar só a tabela do campeonato como termômetro. No final de semana jogaram contra o Belgrano, um clássico, empatou, o grande rival local. Então teve esse problema, um jogo que sempre é disputado dias antes do jogo contra o São Paulo, foi bom para o São Paulo, não deu para o time tipo, não, põe reserva aqui, tal, não. Contra o rival você não joga dessa maneira, né? E lá isso é muito levado a sério também. Mas acho que o São Paulo fez um bom jogo dentro das possibilidades. Era importante começar vencendo. A vitória do Libertad sobre a Aliança em Lima colocou já uma pressão em cima do Talheres e do São Paulo. O São Paulo venceu fora de casa. Conseguiu uma vitória que o Libertad vai ter dificuldade para repetir, o Aliança mais ainda. Então foram 3 pontos valiosos que eu acho que mostram um outro aspecto, né? Que eu acho que é importante entender. O São Paulo tem um time principal, como eu falei aqui ontem, que acho que consegue competir, um elenco muito curto, que torna difícil fazer planos mais ousados em competições, especialmente como o brasileiro, que exige mais elenco, perdeu muitos jogadores. Mas todo o barulho que é feito é um pouco exagerado. As críticas ao Zubeldia, reclamações, elas são pertinentes. Mas querer mandar técnico embora, trocar tudo, eu acho que é uma bobagem. Começou bem a Libertadores e lembrando, o São Paulo no ano passado jogou o torneio e o São Paulo não fez vexame. Ser eliminado pelo Botafogo, que foi campeão nos pênaltis, não é vexame. Como o Palmeiras não fez vexame. Ser eliminado pelo Botafogo, ainda com um gol anulado, com o VAR no último lance ali, não foi vexame. Foi um duelo, 2 duelos duros. Vexame é outra coisa. Vexame é não fazer um gol do Peñarol e ser eliminado, como foi o Flamengo, por exemplo. Isso é vexame. Isso é vexame. Então o São Paulo fez uma boa Libertadores passada e começou bem essa. Eu acho que isso deve ser entendido pelo torcedor. Críticas pontuais a decisões equivocadas do treinador, perfeito. Mas daí querer mudar tudo, mandar embora, ainda mais querer trazer de volta a Dorival depois do fracasso da seleção, né? Quer dizer, o cara fracassa, temos que pegar o Dorival que ele está na pista. Pô, parece que ele fez um trabalho sensacional. E não fez no São Paulo um trabalho sensacional. Ele foi campeão, mas não foi um trabalho sensacional. Não foi um trabalho sensacional. Vamos imaginar, Thiago, que o Tite tivesse continuado no Flamengo ano passado. O Tite levou o Flamengo até a semifinal. Aí com aqueles reforços ali, ele ganhasse a Copa do Brasil, né? Ganhasse a Copa do Brasil. Passasse pelo Corinthians e passasse ali pelo Atlético e ganhasse. Não fosse Felipe Luiz. O trabalho do Tite ia ser fantástico porque ele ganhou a Copa do Brasil? Não. Ele ia ser um trabalho melhor do que foi,
mas ia ser criticado pela má campanha na Libertadores, pelo brasileiro que não disputou, correto? O Dorival, é engraçado isso, porque ganhou a Copa do Brasil, o entorno das outras competições, especialmente o brasileiro, é esquecido pelo São Paulino em grande parte. E fica essa ideia de que não foi um trabalho fantástico. E não há garantia de que ele vai fazê-lo se voltar ao São Paulo. Então, acho que tem que deixar lá o homem trabalhar, lá o Zubeldia, questioná-lo, cobrá-lo. Tem gente, chefe à beça lá, um monte de cacique para cobrar, para conversar. Mas foi uma estreia, acho que bem satisfatória para o contexto. Eu acho que não tem motivo para o São Paulino ficar aborrecido, não. Pelo contrário, ficar feliz, mas com moderação, sem exagero. Foi uma vitória, mas uma vitória bem importante. Uma vitória que, se fizer o papel em casa, está classificado. Ganhou os jogos em casa, está classificado. Agora é no Morumbi que resolve a parada. Qual que pode ser o peso do Oscar para esse time do São Paulo? Você acredita que o Oscar, depois de anos na China, que é um futebol menos competitivo, ainda pode ser muito decisivo nesse futebol brasileiro? Pode tornar o São Paulo mais postulante a títulos com o jogador do peso do Oscar, ou ainda é muito cedo para falar? Cedo é, porque ainda não houve tempo, mas ele voltou para isso, né? A função do Oscar é isso, ele tem que fazer a diferença. Ontem, se o gol tivesse sido validado, ele teria feito a diferença, porque a jogada foi muito boa de fato. Mas é o que ele tem que fazer. Um jogador caro que chega com toda essa pompa, investimento elevado de um clube cheio de problemas financeiros, ele tem que dar retorno técnico, ia fazer a diferença. É o que se espera dele, né? É o que se espera sempre de um jogador desse peso, né? Ontem o lance capital não foi esse lance, acabou sendo o gol do Alisson, que é um jogador lutador, que se reinventou, né? Encontrou uma outra posição. O caso do Alisson, acho que é muito importante para a gente perceber como inúmeras vezes, quando um técnico é chamado de pardal, a imprensa e a torcida, quando assim o chamam, é até desonesto em alguns casos, porque o técnico busca muitas vezes uma adaptação de um jogador numa outra função por uma necessidade. Ele precisa adaptar o cara numa outra função, ele precisa de alguém ali, ou ele percebe a aptidão no dia a dia, nos treinos que a gente não está acompanhando. Pô, esse cara aqui, ele tem perfil para jogar em outra função. E aí eu posso aproveitá-lo mais. Se o Alisson continuasse sendo um jogador da posição que ele ocupava antes, talvez nem estivesse mais no São Paulo. Talvez tivesse ido embora, tivesse um time menor, tá? Porque já estaria talvez no declínio da carreira. Ele se reinventa e vira um jogador importante. Então, acho que é um bom exemplo, assim, para mostrar como esse negócio de professor pardal e tal. Às vezes o cara é pardal, às vezes o cara está inventando, está viajando, está forçando uma barra. E isso a gente vê muitas vezes. Aconteceu com o Paulo Souza. Pardal. Ele fez algumas adaptações que deram certo, outras não. Mas na pré-temporada tem que tentar. Então a gente fica aqui vivendo essa, sabe? Assim, frase feita, clichê, isso não pode pautar, sabe? O Real Madrid joga com jogador improvisado. O Real Madrid joga Valverde de lateral, joga Tchouaméni de zagueiro, joga Camavinga de lateral esquerdo. Sim. O Real Madrid. E os times daqui não podem. Sim, sempre que é necessário, o técnico... Aliás, essa é uma das obrigações do bom treinador, encontrar soluções com o elenco que ele tem, adaptando os jogadores se for preciso. Se for preciso, eu vou adaptar. Aí aqui se criou uma situação assim, o lateral machucou. Não tem o lateral, tem que contratar. Não, adapta alguém, desse é o jeito, se vira, meu irmão. Você tem aí 20 e poucos jogadores, 30 jogadores. Eu acho que o caso do Alisson é bem para isso. Acho que vale o torcedor parar e pensar, na próxima vez que alguém falar, o cara é um pardal. Será que ele está sendo pardal mesmo? E se isso der certo, né? E se isso der certo? Tem vários casos, vários exemplos no futebol. Então, legal ele ter feito o gol também, um jogador que teve uma lesão grave, importante para ele também. Eu achei legal, o São Paulo achou que foi bem, acho que foi uma vitória que deve acalmar muito as coisas, porque falamos ontem longamente sobre isso, exagero esse barulho todo que se faz, parece... Cara, o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista por um pênalti que não existiu, o pênalti mais bizarro dos últimos tempos. Poderia ter sido campeão. E não ia mudar muita coisa, gente. E se o São Paulo fosse campeão paulista e começasse perdendo ontem, né? Fracassando na estreia e fosse eliminado na fase de grupos mais adiante. O que a gente falou ontem aqui sobre a pré-temporada do São Paulo? São Paulo pegou os principais jogadores da base e pôs na Copinha. Temos que ganhar a Copinha. Ganhou a Copinha. E agora há uma reclamação pelo não aproveitamento. Mas o período da Copinha era a pré-temporada dos profissionais.
E jogadores que estavam na Copinha já poderiam estar sendo integrados ao elenco profissional. E não foram integrados porque o São Paulo queria ganhar a Copinha. Qual a relevância para o time profissional de você ganhar a Copinha? Zero. Copinha não serve para nada. Copinha não serve para os garotos. É importante para eles e tudo, mas pensando no contexto da temporada profissional, nada. Então, sabe, são escolhas. Nem tudo é decisão do treinador, nem tudo é culpa dele. Uma parte, lógico, dele é responsabilidade. Mas eu acho que assim, ele não errou, na minha opinião, o bastante para justificar uma demissão. Ainda mais porque o Dorival tá na pista. Aí eu não aguento, aí é demais. Aí eu acho até engraçado. Pô, Dorival, Dorival acabou de fracassar. Tá na pista, né, Mauro? E agora não vai pro Fluminense, né? Que eram os dois clubes que estavam sem treinador. Sim. Então agora que o Dorival vai ficar mesmo sem emprego. Então eu acho que não ele tá tranquilo, né? Em qualquer clube, né? Ele tá tranquilo, não tá? Ele tá tranquilo. Ele tá tranquilo, ele deve ter feito um bom contrato com a CBF, acho que ele tá tranquilo. Isso é verdade. O Mauro, né, a gente sempre tem que ser justo aqui. Ontem mesmo ele dizia: não sou a favor da demissão do Zubeldia. Zubeldia faz um trabalho honesto nesse São Paulo. Eu mesmo, no ano passado, né, a gente até brincava que era o Zubeldia alegria. Como eu elogiava o trabalho do Zubeldia, porque ele fazia esse São Paulo jogar de uma forma ofensiva, caiu um pouco o futebol, sim, do São Paulo do Zubeldia. Até curioso, porque agora tem o Oscar, né, que é um homem de criação. Pode ser que melhore ainda o futebol do São Paulo com o Oscar. Só que é aquilo, Bruno. Libertadores, fora de casa, com desfalque, Lucas Moura não estava jogando, um dos principais jogadores do time. É sempre muito positivo. O grupo já mostrou que está fechado com o Zubeldia. Mas é impressionante também, né, Bruno? Como o São Paulo, ele vai melhor nessas competições de mata-mata. Foi campeão da Copa do Brasil recentemente. Na Libertadores do ano passado, perdeu nos pênaltis para o Botafogo. E teve uma chance claríssima com o Lucas Moura, que poderia ter. Não foi do Lucas Moura uma chance claríssima nesse confronto? Foi do Caleri. Do Caleri. Um Botafogo que jogou de igual, um São Paulo que jogou de igual para igual contra o campeão da Libertadores. E agora já começa bem a próxima Libertadores, Bruno. Por que eu te pergunto isso? É chance de título para o São Paulo, diante de tudo que o São Paulo viveu nos últimos anos? Mata-mata, eliminou Palmeiras, Flamengo e Corinthians e foi campeão de uma Copa do Brasil. Chegou nas fases finais ali da Libertadores, só perdeu para o Botafogo nos pênaltis, que foi o campeão. E agora se estreia com vitória fora de casa. É um time que sabe jogar mata-mata e que tem chance de título, Bruno. São Paulo deve focar na Libertadores? Bom, boa tarde a todos. Acho que se o São Paulo tem alguma chance de título no ano, é no mata-mata, né? No Campeonato Brasileiro não tem. E acho até que se repetir o 6º lugar do ano passado já é muita coisa, porque o elenco é pior esse ano. Até o time titular tem o reforço do Oscar, mas tem menos gente. No momento que afunilar aí com as outras competições e o São Paulo eventualmente usar reservas, ele tem reservas piores do que do ano passado. Ano passado, os reservas ajudaram o São Paulo a conquistar esse 6º lugar, com uma vitória em casa contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense, contra o Cruzeiro no Mineirão, que foi uma grande vitória do time reserva. Então esses pontos que os reservas conquistaram foram importantes para o São Paulo ficar em 6º e garantir a vaga na Libertadores. Esse ano o elenco reserva é pior. Aí talvez alguns garotos possam ajudar a estourar aí, mas ainda não dá para saber. Mas na teoria, para o brasileiro, eu acho até que repetir o 6º lugar do ano passado já é uma missão difícil. No mata-mata, é possível. Não acho que o São Paulo seja favorito em nenhuma das duas competições. Mas é possível, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, o Mauro citou também a campanha do ano passado na Libertadores. O São Paulo poderia ter disputado uma decisão e aí tá na final, você pode vencer. Não acho que o São Paulo fosse um time muito pior que o Atlético Mineiro. Enfrentou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e perdeu de 1-0 aqui no Morumbi e empatou lá em Minas 0-0. Foi um confronto equilibrado, até foi um confronto bem ruim aquele, né? Os jogos foram horrorosos, mas poderia ter passado o São Paulo como passou o Atlético. Então, assim, o São Paulo é um time que ele, estando mais, assim, mobilizado e nesses jogos de Copa, o time está mais mobilizado
ele é um time chato, ele é um time que dificulta, como agora, dificultou pro Palmeiras no Paulista, jogo único no campo do Palmeiras, perdeu de 1-0 com um pênalti que não aconteceu. Mas também é um time que pode se enrolar contra times mais fracos. Assim, o time do São Paulo é um time, eu falo isso há muito tempo, ele tem que estar bem no seu limite, de tudo, de concentração, de pegada, físico, tá com o time quase inteiro, se ele perder 3, 4 jogadores já pesa demais. Então, se der tudo certo, ele pode chegar longe no mata-mata, mas ao mesmo tempo que ele ganha do Tajeres em Córdoba, o jogo de semana que vem com a Aliança Lima em casa, não acho que vai ser um jogo fácil, porque o Aliança vai vir fechadinho, o São Paulo tem dificuldade nesse... Claro que ele é favorito, é normal que ele ganhe do Aliança no Morumbi, mas não acho que é um jogo que vai chegar, vai chegar lá só para saber quanto vai ser o jogo, não. É um jogo que o São Paulo provavelmente vai enfrentar um time bem fechado, um time que vai se defender, e o São Paulo nesse cenário sofre bastante, como sofreu com o Sport sábado no Morumbi, empatou 0-0. Então o São Paulo é um time que não é fácil ganhar do São Paulo, mas também não é fácil para o São Paulo ganhar de ninguém. E ele tem que estar inteiro, tem que estar todo mundo ali. Quando está com o Oscar e com o Lucas, você tem um brilho ali, você tem alguma coisa que você pode esperar de diferente. Ontem mesmo no gol que foi anulado, bem anulado, né? O Oscar estava impedido quando recebe a bola do Ferreirinha, mas depois o Oscar, que ali não sabia que estava impedido, ele dá um passe muito bom pro Calleri, né? São poucos jogadores que conseguem achar uma bola daquelas que o Oscar acha pro Calleri. Então, quando você tem o Oscar e o Lucas bem, você tem um possível diferencial aí, mas eles são jogadores mais velhos, eles vão ter problemas, você não vai usar eles em todas, vai ter dia que eles não vão estar bem. Então, assim, se der tudo certo nos momentos decisivos, o São Paulo pode brigar no mata-mata, mas não é um time assim que você vai cravar, ele vai chegar longe, ele vai brigar, ele vai dar trabalho, ele vai lutar nos mata-matas, mas não vai... Mas não dá para dizer, né? Ele é super favorito, mesmo se pegar um time inferior ao São Paulo, não dá para cravar, ele é super favorito contra esse aí, não. Ele não é, acho que, super favorito contra nenhum time que provavelmente vai estar nas oitavas de final. Ele vai ter que, como ele vai dar trabalho para um Flamengo, para um Palmeiras, se ele pegar um Peñarol, ele vai ter que suar muito para passar do Peñarol. Se ele pegar um Nacional do Uruguai, como pegou ano passado, vai ter que suar muito para passar. Não é um time que vai sobrar, ele vai sempre no limite. E ontem foi um jogo assim que o São Paulo lutou bastante, se defendeu bem. O jogo foi muito ruim, assim, para quem quiser, para quem assistiu, para quem sentou no sofá, eu vou ter um entretenimento aqui. O jogo foi ruim, o jogo teve pouca chance, mas para um jogo fora de casa de estreia, o São Paulo perdeu para o mesmo Tajeres fora de casa no ano passado, na estreia. O São Paulo fez o que dava para fazer no momento, né? Se defender bem, e o Tajeres começou a se expor no segundo tempo e começou a dar espaço. O São Paulo aproveitou. Então, esse resultado excelente para ver se acalma um pouco. Eu raramente sou a favor de trocar técnico do São Paulo, porque enquanto o São Paulo não tiver ajeitado financeiramente, não vai ser muito diferente disso. Os últimos anos do São Paulo, eles são muito parecidos. Ele é competitivo em Copas, em pontos corridos, dificilmente. Dificilmente ele vai brigar por título, seria uma surpresa enorme, mas pode brigar por vaga em Libertadores. Independente de ser o Zubeldia, de ser o Carpini, de ser o Dorival, de ser o Rogério, o Crespo, é isso. Então não adianta ficar trocando toda hora. Então, o Zubeldia tem defeitos no trabalho dele, nem é dos meus técnicos favoritos dos que passaram do São Paulo no último ano, mas se tirar ele e colocar outro, ano que vem vão estar pedindo a cabeça do outro. Então, enquanto o time não se ajeitar, não adianta ficar com isso aí, troca, bota a culpa no cara que tá ali. O Zubeldia vai fazer o que dá para fazer. Então, e no mata-mata ele pode ser competitivo. Eu acho que pode ser não, né? Eu acho que é competitivo, né? O São Paulo em mata-mata ele é muito competitivo. A gente fala aqui, por isso que eu digo, eu acho sim que o São Paulo é um dos concorrentes ao título da Libertadores, por tudo que ele fez recentemente. Ele tem o melhor time? Não. Também não sou hipócrita. Mas hoje o São Paulo tem 2 jogadores que podem ser muito diferentes, na minha opinião. Lucas e Oscar. Tá? São 2 jogadores, com carreira internacional, seleção brasileira. O Oscar jogou anos no Chelsea, né? Até ter aquela proposta surreal da China. Foi titular de seleção brasileira, camisa 10 de seleção brasileira. Como disse o Bruno, é um cara que acha o passe, né? O Oscar, ele acha passes que poucos jogadores acham. Ele tem essa função de camisa 10, que tem pouco no futebol brasileiro. Agora, é um time que cresce em mata-mata.
Eu nunca canso de falar, por isso que eu digo que para mim o São Paulo tem sim chance de título, porque quais são os dois principais times da Libertadores sempre? Flamengo e Palmeiras. O São Paulo na Copa do Brasil de 2023, onde ele foi campeão, ele eliminou o Palmeiras jogando melhor os 2 jogos e ele venceu o Flamengo na final. Ele venceu o Corinthians. Então, esse São Paulo, ele cresce em mata-mata. E se ele foi campeão da Copa do Brasil, eliminando os 2 bicho-papões da Libertadores, ele pode vencer uma Libertadores. E ano passado perdeu quase que vence, se não fosse um gol perdido pelo Caleri, perdeu pro Botafogo nos pênaltis aquele jogo. Então, para mim, o São Paulo, para qualquer adversário em Libertadores, é para lamentar. Suponha, caiu com o São Paulo no mata-mata, 8ª de final, lamentar. 4ª de final, lamentar. Porque esse São Paulo, ele é um time que sabe jogar mata-mata, na minha opinião.